Vamos contar uma história simples, né? Eu posso estar errado em alguns escritórios, mas é uma experiência que nós temos, né, de alguns escritórios de advocacia, de alguns amigos. Nós fizemos um estudo aí nesses últimos tempos, últimos 2, 3 anos, sobre uma rotina de contratação de um escritório de advocacia. Então, a contratação tradicional, né? Vamos imaginar aqui um escritório que atua na área trabalhista, que atende pessoas físicas. Então, o advogado, ele vai até o seu escritório, o cliente vai até seu escritório, e ali é feita uma entrevista, o próprio cliente em si, ele leva os seus documentos para serem armazenados via dossiê, e você armazenar aquelas informações, faz uma belíssima entrevista, coleta o máximo de informações que você puder com aquele cliente, e em seguida, você encaminha esses dossiês, esses documentos, para a área administrativa do escritório, seja o documento físico ou o documento eletrônico. Então, você não tem muito o seu critério de organização, ou tem, mas acaba que pode ser que aconteça alguma falha, e esse documento ele é armazenado em um certo local, e o advogado segue a sua rotina de prazos, de peticionamento, de audiências, e chega no dia do advogado aqui fazer a sua petição. Então, chegou o grande dia de elaborar a sua petição inicial trabalhista, e por algum motivo ou outro, o advogado em si, ele acaba não conseguindo localizar os documentos que foram juntados naquela entrevista, a própria entrevista em si e os documentos do cliente, seja documentos pessoais, né, os documentos trabalhistas e assim por diante. E acaba que o advogado consegue juntar só um pouco daqueles documentos, conversou com a área administrativa, ou foi necessário fazer uma nova entrevista com o cliente, mas não havia mais tempo, e isso foi se protelando o tempo, e o advogado vendo a necessidade de ingressar com aquele processo. Enquanto isso, é muito comum, né, o cliente ligar para o escritório e perguntar se o processo já foi distribuído. Não são todos os clientes que têm essa habilidade, mas o próprio, vamos imaginar aquele cliente que está antenado, que quer saber o número do processo para poder fazer o seu acompanhamento ali de uma forma leiga, mas para saber que o processo está caminhando, percebeu que ainda o processo não foi distribuído no escritório por conta de algum problema, faltou alguma informação, faltou alguma coisa, e ninguém do escritório fez contato com aquele cliente para pegar, né, para colher aquelas informações, e acabou gerando uma certa insatisfação no cliente, que é comum. Infelizmente, esse tipo de demora vai gerar, sim, um mau atendimento, uma insatisfação, e até essa imagem, não que o cliente é um diabinho, mas ele está com muita raiva, né? Ele quer saber por que não aconteceu as coisas, né, conforme combinado naquela entrevista. Então, o advogado acabou juntando ali os documentos, fazendo a petição, e chegou o momento de fazer o protocolo, o levantamento de documentos daquele processo em si. E a própria pessoa, o próprio advogado que foi fazer aquela distribuição, ou o administrativo que foi dar um apoio ao advogado para colaborar naquela distribuição no PJE, no Projude, e assim por diante, não conseguiu também localizar as informações, perdeu alguns dados importantes do cliente, perdeu algum documento, nome completo, CPF do cliente, e novamente gerou a insatisfação do cliente, porque houve aquele contato, e o próprio cliente deu uma acelerada, passou as informações ali, e aí sim, agora, depois de muito tempo, né, devido a esses percalços, o protocolo foi realizado e o cliente agora ficou satisfeito naquele momento, depois de tanto tempo, né? Porque quanto maior a quantidade de processos o escritório de advocacia tem, por falta de gestão, maior a possibilidade de erro de acontecer toda essa história narrada aqui por mim. Pessoal, lembrando que só fiquem à vontade de fazer alguma pergunta no chat, estou com outro monitor aqui à minha disposição para ler e tirar alguma dúvida. Agora eu quero narrar para vocês uma história, essa mesma história, porém automatizada. E como que isso acontece na prática, e como que os advogados, né, que estão conosco, os advogados que nos visitam em feiras, que não são os nossos clientes, ou escritórios de advocacia que já estão automatizados, trabalham
e por que a automação ela vai agregar muito ao escritório nesse processo de distribuição de ações. Então, vocês podem perceber que fazendo uma visão geral, eu tenho menos tarefas na automação em si, eu tenho cerca de 4, e eu tenho mais tarefas na contratação tradicional, porque a automação em si, ela vai gerar mais velocidade para o próprio escritório em si, na sua tomada de decisões. Então, na contratação automatizada, o primeiro ponto, o próprio cliente em si, ele pode buscar o escritório pelo seu próprio site, fazendo ali o cadastro da sua ficha, dos seus documentos, né? Mas também o escritório, né, pode receber aquele cliente, mesmo em pandemia, receba o cliente. A própria recepção do escritório já encaminha esse cadastro da ficha no sistema de gestão de processo do escritório, seja ele qual for. Insere também as informações documentais desse cliente, arquivos digitalizados, e os próprios documentos que requer cadastramento, nome, CPF, endereço e uma série de informações. Lembre-se, uma coleta de dados rica, não apenas o nome desse cliente. Em um outro momento, aquela entrevista tradicional feita em um arquivo do Word, ou em um arquivo impresso, ou numa folha A4 sem nada, onde o advogado vai escrever vai fazer as perguntas para esse cliente e vai narrar os fatos. Na automação, nós fazemos uma coisa bastante interessante. Nós automatizamos a entrevista. Todas as perguntas que o advogado faz para o seu cliente, por exemplo, se havia insalubridade, a narrativa desses fatos, danos morais, horas extras, todas as perguntas necessárias para fazer uma petição trabalhista, lembra, pessoal? Eu estou seguindo uma ideia de um inicial trabalhista, lembrando que eu posso atuar em previdência, né, diversos tipos de ação, mas vamos focar nessa questão trabalhista. Então, as perguntas que cada escritório faz, lembrando que essa entrevista ela tem que ser criada da mesma forma que o advogado faz com o seu cliente. Porque tem uma grande questão que eu sempre escuto, que é o seguinte: por ser automatizado, perde um pouco a personalidade. Pelo contrário, você só vai trazer tecnologia para a sua forma de trabalho. A sua forma de trabalho não vai ser alterada, ela vai ser otimizada. Então, todas as informações coletadas naquele formulário, sendo em videoconferência, essa entrevista, sendo ela feita pelo celular, presencialmente, por um tablet, no próprio escritório, utilizando o computador, e essas informações vão seguindo, né? Vão seguindo aí. Então, feita a entrevista, foi coletados os dados do cliente, foram coletadas as perguntas que trouxe o cliente até o escritório de advocacia e finalizou aquele trabalho. O próximo trabalho é uma grande questão, uma coisa grande, ela é bem comum, né, que é a geração da petição, o peticionamento em si. Não é o peticionamento eletrônico ainda, é a geração da petição. Nós temos algo que pode engrandecer, veja, a entrevista, ela já foi feita, os dados já existem. Os dados do cliente já foram coletados, todos eles, nome, CPF, a empresa que ele trabalhava, os dados da carteira de trabalho, tudo que é relevante para a petição inicial. Aonde a automação documental entra? Tudo que já foi coletado de informações, ela é inserida na sua petição. Mas que petição? Né? Que petição que a automação vai utilizar para fazer a minha inicial trabalhista? A própria inicial trabalhista. Mas é uma inicial trabalhista que a automação ela já entrega para mim? Pelo contrário. É a sua inicial trabalhista. A forma que você peticiona hoje, com o arquivo do Word, copiando blocos de parágrafos, que nós chamamos de teses, né? Teses, as citações, as doutrinas e assim por diante, o advogado ele é capacitado para criar o seu modelo de petição dentro da automação. E esse modelo de petição ele vai refletir exatamente o que foi perguntado no momento de fazer a entrevista.
E qual que é a grande vantagem disso? Então, eu já tenho o meu endereçamento, a minha qualificação. Se eu já cadastrei muito bem, eu já fiz um super cadastro desse cliente de uma maneira bem completa, na automação, não há necessidade de repetir o que o escritório já cadastrou. Então, os dados da pessoa, os dados da empresa, todas as informações coletadas na minha entrevista, o que a automação vai fazer? Vai coletar essas informações em um mecanismo de armazenamento de informações, e aquela petição que o advogado levava-se horas para desenvolver, ela pode ser feita em poucos minutos. E como que o sistema toma as decisões para que essa petição ela seja feita tão rápido assim? Ele toma decisões com as informações que você já usou no passado e responde automaticamente. Ele segue um caminho e entrega aquela mesma petição que você fazia em horas. Já formatada, já com a logomarca do escritório. E o mais importante de tudo, acredito eu, que isso é o mais importante, ele não vai perder a personalidade jurídica sua, do seu escritório. A sua forma de pensar, ela vai ser refletida na mesma forma, porém, via automação. Então, nesse momento que eu coloquei esse robô, não é que é um robô que utiliza, o robô só vai administrar a plataforma em si de automação, ela só gerencia para você o que você tem na sua mente, que você já atua, os passos de armazenamento, de peticionamento, ele vai seguir um roteiro que você definiu previamente para que o sistema possa seguir. Então, gera-se a petição, os documentos que às vezes acontece deles sumirem, eles já estão todos armazenados na plataforma de GED, que é o Gerenciamento Eletrônico de Documentos, aonde, quando chegar o momento do protocolo, todas as informações ali estão disponíveis a um passo, a um clique. Então, quando o advogado, o administrativo, ele for realizar esse protocolo em si, os dados já estão disponíveis, o nome do cliente já está todo cadastrado, ele não precisa sair na própria tela do sistema, ele já pode coletar as informações, ele não precisa acessar outro sistema, acessar o Windows para poder ter acesso aos arquivos ali digitalizados, e em poucos minutos as informações já estão prontas para que o advogado abra o PJE, abra o Projude, para realizar aquela questão do protocolo. E a grande questão também, que já está disponível aí, alguns escritórios já utilizam há mais ou menos cerca de 2 anos, se a demanda de processos for aumentando, que é louvável, você pode transformar para que aí sim um robô realizará para você o protocolo de forma automatizada, fazendo a assinatura eletrônica de documentos, fazendo um upload desses documentos dentro das plataformas jurídicas utilizadas pelos tribunais. Então, você consegue fazer com que o seu escritório, ele vai chegar a um ponto que muitas atividades vão ser feitas por uma ferramenta robótica, porém, o mais importante, os procedimentos internos do escritório, ele vai ser todo administrado por uma plataforma de automação. Então, a plataforma de automação, qual que é o seu grande objetivo nesse processo de contratação? O grande objetivo é o seu escritório, ele roda sozinho. É claro, sem pessoas ele roda? Não roda. As pessoas são fundamentais para que as coisas aconteçam. Mas a própria automação em si, ela já solicita para que pessoas tomem providência e também pode fazer com que sistemas solicitem, né, providência para as pessoas também. Então, isso nós podemos automatizar com essa rotina de protocolo de distribuição de novos processos. Pessoal, eu estou aqui olhando o chat, eu vou pular agora para uma outra história de publicação. Alguém de vocês tem interesse em fazer alguma pergunta, alguma coisinha pontual?
Olha, tem uma pergunta do Felipe, eu vou fazer uma leitura rápida. Bom, o tempo todo da sua apresentação está baseado em uma advocacia repetitiva de massa. No entanto, essa plataforma de automação é possível ser implementada em um escritório que não atua a advocacia de massa? Muito obrigado pela pergunta, Felipe. E muito bem-vinda, tá? Porque isso é uma questão bem legal. Os escritórios pequenos, ou pequena quantidade de pessoas, vamos dizer assim, ou com poucos processos, e queira se automatizar, queira que as suas petições sejam feitas também por uma plataforma de automação documental, sim, é possível sim. Nós temos atualmente escritórios com 5 pessoas, com 11 pessoas também, né? Nós temos escritórios de vários tamanhos, nós atuamos, e esse caso, especificamente, esse caso que eu estou contando para vocês, é um escritório pequeno. É um escritório que segue esse mesmo caminho explicado para vocês, ele é utilizado por esse escritório, tá? Então, funciona assim, e nós temos até outros cases, não da área trabalhista, mas da área da saúde, da área previdenciária, que atuam dessa maneira também. Nós temos mais uma pergunta do Guilherme. Guilherme, a sua primeira pergunta eu já respondi. Em relação aos custos, nós iremos fazer um contato com vocês, assim, com todos vocês, tá? Eu e a Larissa, que vai me dar um apoio nesse trabalho, nós iremos fazer um contato com todos, para conhecer todos vocês e entender um pouco mais da rotina, porque a ferramenta ela é bem personalizada. Mário, tudo bem, né? Então, a sua pergunta também é se funciona para pequenos escritórios. Ok, perfeito. Vamos avançar para a próxima rotina de publicações, tá? Publicações. Então, nós temos os mesmos assim, cenários similares, né? Com recebimento de publicações de maneira tradicional, por e-mail ou física, que acontece, por incrível que pareça, nós temos alguns clientes... nós temos ouvido ainda escritórios que ainda recebem as publicações fisicamente, por isso dessa imagem, e depois nós vamos contar a história, dessa mesma rotina, porém automatizada. Vamos lá. Recebimento de publicações tradicionais, tá? Pessoal, eu não sei se tem alguns advogados mais velhos aí, que antes do processo eletrônico, né? As publicações só eram recebidas via diário, era diário de justiça ou diário oficial, se não me engano, e os escritórios recebiam esses arquivos em PDF ou recebiam eles físicos. Então, esse caso aqui é um escritório, vamos supor que eles recebem aí 20 publicações por dia, ou 5, ou 200, ou... Vamos imaginar, cada um de vocês, peço que vocês imaginem o cenário de vocês. Então, a pessoa recebe as publicações, vamos imaginar que é o estagiário ali, ou administrativo, ele vai fazer a distribuição manual dessas publicações. Então, se ele gasta, em média, 3, 4 minutos para distribuir essa publicação, vamos multiplicar isso pela quantidade de publicações que ele deve distribuir. Então, percebe-se que é um trabalho repetitivo, um trabalho que não agrega muita coisa, né, para aquela pessoa que vai fazer aquela distribuição manual. E aí vamos começar a nossa história. A pessoa distribui ali as publicações e, em seguida, o advogado recebe a publicação. Ele faz a leitura do prazo, já lança aquele prazo, e se a pessoa de cima, né, que faz a distribuição, ela distribuir de uma maneira mais demorada, ou ela esquecer, ou ela faltar, ou ele distribui para a pessoa errada e a pessoa errada encaminha para a pessoa certa, e é um prazo de 5 dias, o que vai acontecer? Vai haver uma possibilidade de uma perca de um prazo. Então, tudo é a mesma história, né? Quando um prazo é perdido, ele nunca é perdido por um erro só. A mesma história do avião. O avião nunca cai por um único erro, é uma sequência de erros. A mesma coisa acontece com o prazo. Então, o advogado ele vai seguir o prazo, vai lançar aquele prazo e, em seguida, o advogado já está tomado de prazo. E ele, em muitas situações, por uma falta de organização, por falta da automação em si,
os prazos acabam querendo comer o advogado e o advogado acaba ficando sem saber em qual prazo atuar e vira aquela coisa, aquela iminência de uma perca de um prazo. Então, voltando, avançando, outra questão importante, eu coloquei necessidade de revisões, mas vamos pensar algo a mais. Numa equipe, pode haver uma necessidade de uma revisão de uma peça. Em um recurso, pode haver uma necessidade de um pagamento de uma guia, né? Então, o advogado que está aqui atrás, lançando os prazos, ele tem que se atentar a criar uma tarefa para o financeiro ou para a pessoa responsável da emissão e pagamento da guia, já lembrar que é um prazo que requer revisão para que uma outra pessoa da equipe faça a revisão após a elaboração. Então, as rotinas do advogado também, elas ficam na memória do advogado e se ele, né, supõe que é um prazo de 50 mil, 100 mil, 150 mil reais e é um tipo de petição que requer validação, o que pode acontecer? Pode ser que o processo seja protocolado sem que os trâmites internos do escritório seja respeitado. Então, o pagamento de uma guia, ela por algum motivo não foi paga, ou algo que pode acontecer negativo pela falta de um cadastramento ou pela falta da comunicação em relação ao trâmite daquela publicação. E aqui nós temos uma outra questão, não são todos os escritórios de advocacia que têm esse método de acompanhar se o prazo vai ser cumprido, né? Porque fica uma pessoa responsável para protocolar e uma pessoa para acompanhar se o prazo foi cumprido, ou que status que está aquela publicação. O status que eu chamo em elaboração da peça, aguardando revisão, ou aguardando pagamento da guia, ou protocolado. Esse é o status. E a pessoa tem que ficar perguntando para um, perguntando para outro, que pé que está essa situação. Então, veja que a forma sem automação de publicações, ela vai deixar o escritório maluco. Lembrando que aquele escritório que tem 20 processos ativos, 40 processos ativos, que é uma quantidade menor de recebimento de publicações, intimações, etc., pode ser que ele consiga gerenciar bem. Porém, se o escritório for aumentando, quanto maior o nível de organização, maior a probabilidade, porque vai ter uma maior quantidade de processos ou maior quantidade de publicações para resolver o problema. Então, vamos agora para o cenário, né? Para o cenário automatizado. Cenário automatizado. Publicações sendo recebidas, né? E como que acontece na prática? Vamos lá. Nós temos aí, aqui por exemplo, São Paulo, fala-se muito em ASP, Advise, Courier, Goiânia, Aviso Urgente, eu percebo que cada região do país tem uma empresa específica de publicações. Então, como que funciona na prática? Essas empresas de publicação, ela fornece a API para que as empresas de automação fiquem vasculhando se há novas publicações dentro do escritório. Então, ele faz 2, 3 perguntas no dia para ver se há publicações novas. Havendo publicações novas, o que a automação faz? Ela já captura as publicações ali disponíveis e com uma regra inteligente, lembrando que é a regra que o escritório pede. Por exemplo, se o processo ele é do Saulo, eu quero que as publicações do Saulo vá para a agenda do Saulo. Não, o processo é do Saulo, mas se for previdenciário, vai para a agenda do Mário. Ou, por exemplo, se for trabalhista, eu quero que vá para a agenda do Felipe. Então, a regra de negócio, como nós chamamos isso internamente, é a regra que o escritório pede. Outros tipos de regra. Processo a mais de 100 mil reais, vai para um advogado específico. 150 mil reais para outro advogado. Inferior a isso, eu consigo enviar para um advogado específico, um advogado júnior, por exemplo. Então, o recebimento de publicações, a automação em si, ela começa ali. Então, não precisa que alguém informe o advogado que a publicação chegou. O trabalho feito pelo administrativo, ele já é feito pela automação. Veja, ele já pula uma etapa. Seguindo isso, o advogado recebe aquela publicação, ele faz a leitura daquela publicação
e o sistema pode sugerir qual o prazo, ou o advogado toma a decisão, que é um prazo, por exemplo, um recurso. É um recurso simples. Vamos imaginar um recurso de 15 dias. No recurso, só do advogado já fazer a escolha do recurso, e eu tenho uma regra também que estabelece o prazo que eu vou fazer o protocolo daquele recurso, o próprio sistema já diz para o advogado qual é o prazo. Se o escritório trabalha com prazo interno, com prazo fatal, né? Se o prazo interno do recurso é D-2, D-3, toda essa questão ela é configurada pelo próprio escritório de advocacia, o próprio gestor de TI do escritório ou o próprio gestor do sistema dentro do escritório, não precisa ser TI, porque a ferramenta ela é muito simples de operar. O advogado ele vai configurar todos os prazos internos, os prazos fatais. Ele pode seguir regras em dias corridos, em dias úteis. Suponha que é um escritório muito preventivo, ele não quer fazer a contagem na área trabalhista, que são dias úteis, ele quer ser preventivo, sendo em dias corridos. O sistema vai permitir que ele faça isso para o advogado, para favorecer sempre que o prazo nunca seja perdido. Ou se chegar próximo de ser perdido, o sistema possa já alertar o advogado ou a sua equipe, informando que há uma iminência de uma perca de um prazo. Então, o próprio advogado em si, no lançamento de prazo, ele já faz toda essa questão de configuração e de utilidade, né, para que o escritório nunca perca um prazo, ou também uma audiência, e assim por diante. Lançado o prazo, né, e falando também sobre contagem automática do prazo. No lançamento de publicação, vamos imaginar que é um prazo que requer revisão. É um prazo de recurso que requer revisão. E eu tenho as minhas tarefas satélites. Eu vou chamar uma tarefa chamada cumprir prazo, que ela vai ser a tarefa responsável pelo protocolo lá no site do tribunal, no sistema do tribunal. Para que essa tarefa seja concluída, outras tarefas satélites, elas precisam ser concluídas. Quais são? A tarefa de elaboração da peça. Se for necessário a providência da cópia integral do processo, essa tarefa vai ser criada, somente se for necessário. Se for necessário fazer um pagamento de uma custa, ele vai envolver quem faz a emissão e o pagamento da custa. Para que, depois que todas essas tarefas sejam realizadas, aí sim, o advogado ele pode cumprir o prazo. E eu posso ter mais regras que pode ajudar ainda mais o escritório. Por exemplo, se é um prazo de recurso, todos os prazos de recurso requer revisão, o sistema ele já vai criar a tarefa automática, assim que o advogado cumpre a elaboração da sua petição, ele já encaminha para o advogado que tem o poder de revisar de forma automática. E essas regras podem ser apenas pelo tipo do prazo? Não. Suponha que seja uma manifestação simples de um processo de R$500 mil e o sócio responsável pelo processo quer revisar aquela manifestação. Sim, é possível fazer essa automação para que o escritório nunca precise se preocupar se uma peça de determinado processo deixou de ser revisada. Ela foi protocolada, mas não foi revisada. Então, se você percebe que esses pequenos detalhes, ele toma muito tempo da equipe, e os pequenos detalhes, eles podem fazer com que o advogado, com que a banca de advogados se precipite fazendo algo errado. Esse é o poder da automação em relação a esse fluxo de gestão de publicações. Outro ponto importante, né? Eu estou dando umas antecipadas aqui, e chegou o momento de revisar a peça e fazer também o acompanhamento do prazo. A automação também, ela permite uma coisa bem legal, que é o seguinte: suponha que o advogado entrou no escritório hoje, e no momento que ele vai estar fazendo a sua petição, ali uma petição de recurso por conta do prazo, eu tenho os meus modelos de recurso. O que eu posso fazer? Eu posso casar o tipo do prazo com o tipo do meu documento, do meu modelo de documento. E nesse momento, o advogado ele não precisa sair da tarefa dele para gerar um documento. Ele vai clicar dentro de um botão chamado gerar petição.
A própria automação em si, ele vai capturar e vai perguntar, sistema, qual é o meu modelo de petição para esse prazo? Ele já indica o escritório, ele já faz a peça com algumas perguntas, ele vai fazer algumas perguntas, né, para que o advogado possa fazer o recurso, e quando ele encaminhar para a parte de revisão, em muitas situações, por ser um modelo de documento, as teses são as teses padrões, as citações são citações padrões, o revisor tende a fazer uma revisão mais rápida, porque ele não vai revisar se as teses antigas ou novas. O próprio sistema em si já vai informar para o revisor que ali foi feita uma peça pelo sistema de automação de documentos e aquela peça foi feita pelo advogado e as teses são as teses mais atualizadas. E indo agora para a parte final. Foi pago a guia, foi elaborada a petição e foi também revisada a petição. Chegou o momento do protocolo, o protocolo foi realizado. Aquela pessoa que acompanha o prazo, ela não vai mais perguntar para a equipe que situação que está aquela publicação. A própria automação em si, ela de forma minuciosa, ela informa para o advogado ou para a pessoa que vai acompanhar, geralmente é o back-office, é a parte administrativa, ou é o próprio gestor da área que acompanha a situação que está os prazos da equipe dele, ele visualmente ele já sabe que situação que está determinado prazo. Situações do tipo, estou próximo de chegar no prazo fatal. Ou outros motivos bem relevantes. Suponha que por algum motivo, a tarefa de cumprir o prazo, que eu estou chamando de protocolar, o advogado, o prazo interno dele vence hoje. Ele pode reagendar? Sim, mediante a autorização do gestor de área, né? Mas pegando o caminho se melhor, né? Já foi protocolada a peça, o gestor consegue saber prazo a prazo, a situação de cada prazo, a data de vencimento, tanto do prazo interno e do prazo fatal. Só numa passada de olhos, ele tem toda a sua equipe na tela do seu computador, na tela do seu smartphone, via app. Nós temos o app, o Código Jurídico tem o app tanto para iOS e para Android, e facilita a questão. E qual que é o grande benefício disso, né? O grande benefício disso é que o escritório, ele está preparado, né, via automação, né, voltando aqui um pouquinho, com esses dois blocos de automação, o escritório, ele está preparado para receber mais processos, mais clientes, de uma maneira sistêmica, de uma maneira lógica, e que o advogado consiga entender que a equipe possa estar sobrecarregada ou não, só de relatórios inteligentes ou relatórios gerenciais que possa ajudar para que o escritório possa ter mais controle em relação às suas atividades diárias, mensais, anuais, e sempre com foco em aumentar a sua quantidade de clientes. Pessoal, eu estou à disposição para poder responder mais dúvidas de vocês, porque nessa parte de publicações aqui nós estamos, já finalizamos. Vou ler novamente aqui as perguntas do chat e fiquem à vontade para fazer mais perguntas, tá? A do Mário eu já respondi, né? Desculpa, Mário, essa sua aqui eu não tomei atenção. Que antes tem uma outra pergunta do Felipe. Na verdade, jurimetria. Felipe, isso não é jurimetria, tá? Jurimetria é, assim, de uma forma bem simplória, é você ter relatórios de processos, relatórios vindos dos tribunais. Por exemplo, eu quero saber determinado juiz, como que ele julga casos de assédio moral. Então, você tem as informações, isso, essa é uma forma bem superficial, podemos chamar de jurimetria, tá? Mário, como fica o acervo do escritório? Ou seja, a captação de processos existentes. Mário, eu não entendi muito bem como fica o acervo do escritório, ou seja, a captação de processos existentes. Assim,
de processos existentes, por exemplo, para quem atua na área empresarial, que faz ali as contestações para bancos, seguradoras, etc., o efeito dessa história que eu contei para vocês, ele é só o contrário, né? Ele é bem parecido com o efeito de publicação. Então, você consegue fazer o contrário, né? Você consegue fazer esse fluxo, o contrário, para poder atender até chegar ao protocolo da defesa. Suponha que você vai fazer a defesa para esse seu cliente. Renato, tem como criar um atendimento automático para novos clientes nessa plataforma? Renato, boa pergunta. Veja, nós temos a possibilidade, eu também tinha dito lá no início, do próprio cliente buscar o site de uma maneira que, de dentro da própria plataforma do escritório do site, então, ele vai criar uma página chamada atendimento, o próprio cliente vai preencher as informações relevantes para que esse atendimento siga adiante, e a partir dali, aquele fluxo de novas contratações, ele pode seguir para você de uma maneira bem automatizada, de ponta a ponta. Vamos lá. Tiago, obrigado pelo apoio. Jefferson, esse sistema consegue, por meio do robô, ler as publicações e lançar as datas de audiência? Olha só, se a publicação estiver com as informações necessárias, sim, mas ele sempre vai sugerir para você a data da publicação. Pode ser que tenha duas datas ali e ele toma uma decisão errada e pode agendar tanto a data e a hora, né? O sistema sugere para você a data e a hora e você confirma aquele agendamento, tá bom? Mas, por exemplo, na audiência, nós podemos agregar o quê? Os contatos, né? Por exemplo, uma coisa que nós temos atualmente, que os escritórios usam bastante, são as integrações. Então, por exemplo, é lançada uma audiência para o escritório de advocacia. É lançado uma audiência para a data do dia 1º de abril, por exemplo. E eu tenho algumas tarefas satélites, né? Similar àquela questão do cumprimento do prazo. Por exemplo, quais são as tarefas satélites? Vamos pegar uma audiência de conciliação. Fazer contato com o cliente 30 dias antes da audiência, por exemplo. Fazer contato com o cliente uma semana antes da audiência e fazer um contato 2 dias antes da audiência. Como que o Código Jurídico trabalha? Escritórios que já têm o hábito de usar o WhatsApp, o sistema em si, ele tem uma questão super legal, tá, gente? Ele já dispara mensagens de WhatsApp, de SMS ou por e-mail para o cliente de forma automática, de acordo com a configuração do aviso prévio da audiência para o cliente. Então, a sua parte, assim, geralmente quem faz isso é a parte administrativa do escritório, ela pode continuar fazendo contato, não tem problema. Porém, ela vai ter um apoio de que o sistema já notifica o cliente por WhatsApp. Hoje em dia é quase incomum, né? Alguém não ter WhatsApp. E ele já dispara automaticamente os 30 dias, uma semana, os 2 dias, fazendo com que o seu cliente fique a todo momento sendo informado que ele tem uma audiência na data tal, na hora tal, no local tal. Então, todas as informações ela vai ir para o seu cliente via WhatsApp e a própria automação em si também pode avisar o advogado, né? Por exemplo, uma semana antes, ele pode avisar o advogado que ele tem uma audiência também com as mesmas informações que ele enviou para o cliente. A mesma coisa, perícia, né? A mesma coisa, uma reunião, por exemplo. Quem atua na área consultiva, sim, eu posso ter uma automação para a área consultiva para que uma semana antes da reunião com o meu cliente, ele avise o cliente que nós estamos, assim, para confirmar a reunião por WhatsApp, tanto para o cliente e tanto para o advogado que vai realizar aquela reunião com o cliente. Vamos lá. Jefferson, ok? Mileide. O cliente pode receber os e-mails automatizados de mensagens sobre a situação por trás, situação de cancelamento e reagendamentos? Sim, Mileide, é possível sim. Felipe, mas vocês oferecem alguma plataforma de jurimetria? Felipe, não, tá? Nossa plataforma ela é voltada à automação do escritório de advocacia. Porém, a nossa plataforma, hoje nós temos mais de 100 tipos de integração a ela. Caso você opte por alguma ferramenta de jurimetria do mercado, nós podemos acoplar ela
dentro da rotina do escritório. Imaginem comigo, eu vou fazer uma petição que eu já sei quem é o juiz, eu já sei como que ele julga, por exemplo, horas extras. Eu já posso fazer com que o meu sistema se conecte, entenda como que aquele juiz trabalha e já indique uma tese que o seu escritório já entende que essa tese para esse juiz é uma tese favorável para vocês. Então, essas questões podem ser incorporadas ao core jurídico. Mais uma pergunta aqui do Jefferson. Outra coisa, esse sistema pode ser agregado no site do escritório para receber documentos enviados por cliente? Sim, nós temos isso já operando em vários lugares, Jefferson. A interação do cliente seu, ele pode ser feita por dentro da plataforma ou por fora da plataforma, assim, pelo seu site, por exemplo. Ele pode conversar com você ou ele pode gerar uma demanda dentro do seu site que o fluxo da demanda cai para que alguém do escritório tome as próximas providências. Fabrício Damião, sim, Fabrício, o sistema é integrado com o site, tá? Voltando aqui. Próxima pergunta do Duílio. A automação toma as decisões de acordo com as regras do escritório? A primeira pergunta. Sim, Duílio, nós temos a primeira questão, né? Por exemplo, quanto mais rico de dados é o escritório de advocacia, por exemplo, quanto mais informações o sistema tem no seu RP jurídico, maior a chance do sistema tomar decisões para vocês. Por exemplo, uma tomada de decisão simples, a confecção de uma petição. Ela requer muitas tomadas de decisão. Por exemplo, numa defesa, eu posso perguntar se há, por exemplo, preliminares. Se essa informação estiver acolhida em algum lugar, eu não pergunto para o advogado, eu já respondo ela automaticamente. Então, o sistema ele é inteligente o suficiente para fazer uma petição sozinho, desde que os dados existam. E se os dados existem, todas as decisões serão tomadas para o advogado e ele vai ter no final a sua petição, né, se falando de documento, no formato do Word, já disponível para protocolo. No caso de decisões tomadas em fluxos, por exemplo, o caso que eu citei da publicação, eu tenho uma publicação trabalhista. Eu preciso encaminhar para você, Duílio, porque a regra é, quando é petição trabalhista, ele encaminha para o Duílio. Ele coleta essa informação em algum repositório de dados e já encaminha para que o Duílio já lance o prazo proveniente daquela publicação. Então, as decisões são tomadas de diversas formas dentro do Corejur. Ainda com o Duílio, podemos mexer nas regras da automação? Sim, Duílio. O sistema é uma ferramenta muito simples de operar e nessa ferramenta você consegue editar, fazer as configurações da forma que o escritório deseja. Porque, pessoal, uma coisa muito importante, né? Sistemas do mercado que é vendido em larga escala, o escritório que se adapta a ele. Na nossa plataforma de automação do Corejur, é o Corejur que se adapta à sua rotina. Então, a regra que o escritório utiliza, ela sendo lógica, né? Porque não pode ser também aquela regra. Essa publicação aqui vai ser do Duílio. Por quê? Não, porque é do Duílio. As regras que não tem, assim, não é que não tem lógica. Quando eu falo da lógica, assim, qual que é a lógica? É que uma informação é recebida, é processada e ele sai com um dado, igual, por exemplo, do Duílio. É trabalhista? Se for trabalhista, é do Duílio. Então, regras assim, o próprio sistema faz e o próprio cliente opera, porque é muito fácil de operar o Corejur. Próxima questão. Fabrício, teremos chatbots? Por enquanto não, Fabrício, mas assim, nós não temos o interesse de avançar por enquanto nessa questão, nós estamos já bem avançados em inteligência artificial, mas hoje tem soluções no mercado de chatbots que são incorporadas na minha solução. Nós temos parceiros que fazem esse trabalho conosco. Tipo Jus Brasil. Não, Fabrício, por enquanto não, mas podemos evoluir a isso, tá? Felipe. Certo, vocês entrarão em contato conosco para falarmos sobre os valores investidos para essa automação? Sim, Felipe, a partir de amanhã já iremos fazer contatos com todos vocês, né?
a equipe comercial, tá o Renato também, tem até um xará do Renato aqui no chat, tem a Larissa, tem eu, e as pessoas que irão fazer contato com vocês. Renato, é possível criar alguma forma de captar novos clientes automaticamente? Assim, Renato, essa questão é uma questão difícil, né? Eu não posso falar, porque eu também não sei, e é uma questão que foge um pouquinho da ética da OAB. Mas, por exemplo, se você tem no seu site essas questões de... se você faz, por exemplo, no seu site artigos, né, constantemente, né, artigos trabalhistas, artigos previdenciários, de dentro do seu site você pode colocar algum botão, tipo, entre em contato conosco, e esse entre em contato conosco, ele cria um formulário, o seu possível cliente preenche aquele formulário e pode sim gerar alguma demanda para o escritório. Mas isso tem mais a ver com a parte de marketing em si, né? Marketing jurídico, do que com a própria questão de a própria automação em si gerar mais negócio para vocês. A princípio, tá, pessoal? Mas fiquem à vontade aí para me questionar, por favor, sobre essa minha resposta. Mário, como fica o acervo do escritório? Ou seja, a captação de processos existentes. Mário, esse aqui eu respondi como fica o acervo do escritório, ou seja, captação de processos existentes. Por exemplo, o fluxo ele vai ser desenhado ao contrário. Né? Eu não sei se seria bem essa resposta mesmo, mas a questão de fazer o contrário em vez de você fazer uma inicial trabalhista, uma inicial, seja qual o tema for, você vai fazer uma defesa. Por exemplo, fazendo uma analogia com a inicial, os passos são praticamente os mesmos, só não tem entrevista. Você vai preencher os dados do processo, quem são as partes, vai preencher ali, vai providenciar os documentos da sua inicial para poder fazer a leitura e, em seguida, vai fazer a sua contestação. O seu modelo de contestação, em vez de ser o meu modelo de inicial trabalhista, vai ser a sua contestação trabalhista via automação, que aí é o nosso carro-chefe, né? Nós temos hoje muitos escritórios que fazem contestações por atenderem bancos, seguradoras, etc. Essas contestações são feitas aí praticamente, né, tem escritório que faz contestação em 2 segundos, 3 segundos, porque eles alimentam muito bem as informações que são necessárias para fazer a sua petição. Felipe, de onde é o Corejur? Digo, aonde essa empresa... muito bem. Olha só, nós estamos em Goiânia, temos filial em São Paulo, mas assim, né, por conta da pandemia, nós conseguimos ajudar muitos escritórios e acabou que hoje, né, por conta da videoconferência, nós estamos em todos os lugares que tiver internet. Então, nós temos clientes que do interior de Goiás, interior do Paraná, e antigamente a gente só atendia aí praticamente capitais por conta de mobilidade, né? A videoconferência em si, ela nos agregou, porém, nós somos de Goiânia, nossa matriz é Goiânia, e nós temos um espaço em São Paulo, na Avenida Paulista. Vamos lá. Fabrício colocou aqui o seu telefone, deixando contato para valores, voltando às aulas. Agora preciso... muito bem, Fabrício, faremos contato com vocês, tá? Mário, seria a captura das publicações dos processos existentes. Sua explanação fala de um processo novo. Minha preocupação são os processos existentes. Ô, Mário, o caso que eu citei, por exemplo, essa narrativa que eu fiz anteriormente, de publicações, são para processos existentes, né? Então, por exemplo, tanto, né, as contestações e também as citações, né? Esses fluxos, eles vão atender essas 2 demandas que você me perguntou. É isso mesmo, Mário? Pessoal, por enquanto, nós não temos mais perguntas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, tá, pessoal? Por favor, sintam-se em casa. Olha, aqui, como já está dando mais ou menos 1 hora, né, de webinar, né,
Então já vamos para os nossos finalmente, tá? Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui. Foi um prazer receber. Foi um dos webinars que eu mais tive perguntas. Muito obrigado aí pelos interessados, por todos vocês. Desejo a todos aí um feliz ano novo, né? Antes tarde do que nunca, né? Já estamos chegando aí no dia 20. Para os advogados aí, parece que o Fabrício ainda está, né, precisando da OAB, né, Fabrício? Mas torço por você. Mas os escritórios de advocacia em si, os advogados que vão começar a sua rotina, eu acho que amanhã, ou dia 21, né? Porque sai do recesso forense. Desejo sorte para vocês, que estamos à disposição para fazer o de melhor, né, para que seu escritório seja tudo automatizado e que juntos possamos alcançar o seu objetivo. Tudo bem? Mário, você mandou mais uma pergunta. Sim, Mário, ok, conversaremos sim por telefone, faço contato com você já amanhã pela manhã. E agradeço a todos, tá? Tenham uma boa noite, um bom descanso, aproveitem aí seus familiares e se cuidem, pessoal. Se cuidem, vamos esperar a vacina sair para depois a gente se aglomerar. Tchau, pessoal, um abraço.